Bom dia, monstrinhos! Tudo bem? Bom! Como estão aí nesse dia ensolarado? Vamos para aquele momento em que tremem as estruturas do Centro Politécnico. Turminha, bora que bora! Bora! Muito bem, muito bem. Tudo bem com vocês? Viram que eu postei o vídeo lá no... Toda vez! Uma baita dor de... Bora que bora! Bora! Vocês viram que eu postei o vídeo do YouTube da nossa última aula? Então tá, beleza. Vou fazer de novo, acho que funcionou, ficou bom, porque quando eu gravo em casa, não dá certo. Porque qualquer coisa que eu falo errado, eu já quero regravar, aí fica uma espiral infinita. E aqui eu gravo, coloco lá e pronto, eu nem vejo, para não ter problema e dá certo. Então vamos lá. Na aula passada, a gente viu matrizes, certo? E na aula que vem, vocês vão... Na aula que vem, não. No sábado que vem, vocês vão ter simulado. Vai cair uma questão de matrizes e vai cair uma questão de determinantes, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos ver em que pé que a gente está da matéria de matemática D. Começamos com matrizes. E eu não vou dizer que a gente já concluiu matrizes. Por quê? Porque não concluímos ainda. Primeiro, porque determinante é uma continuação de matrizes. E segundo, se vocês deram uma olhada nos exercícios da nossa apostila, o que acontece? A Federal e o Enem também, e outras universidades, usam matrizes normalmente para cobrar conteúdos de outras partes da matemática. Então, é difícil que venha uma questão só de matrizes. Normalmente é matrizes misturada com trigonometria, ou matrizes misturada com logaritmo, com exponencial. E a gente ainda não consegue fazer exercícios desse tipo, porque a trigonometria, funções, ainda está no começo da frente. Então, o que vai acontecer? Lá mais para frente do curso, a gente vai retomar, vou separar uma aula para a gente retomar o conteúdo de matrizes e misturar matrizes com outros conteúdos de outras frentes da matemática. Por isso que a gente não acabou a matriz ainda, vamos retomar. E além disso, na próxima aula, daqui a 2 semanas, nós vamos voltar para o tema de matrizes para ver uma parte que está muito próxima com determinantes, que vai depender da nossa aula de hoje, que é a parte de matriz inversa. Então, matrizes ainda está na pauta, né? Mas hoje nós vamos ver determinantes. O que é um determinante? Muito bem. Determinante é o número associado a uma matriz quadrada. A matriz tem que ser quadrada, não é isso? Toda matriz quadrada tem um determinante. É o número que está associado àquela matriz. Toda matriz tem o seu determinante, desde que ela seja quadrada. As matrizes quadradas têm alguns privilégios no mundo das matrizes, não é? Lembram que só matrizes quadradas podem ser simétricas? E também só matrizes quadradas têm determinantes. Toda matriz quadrada tem o seu determinante. É um número. É como se fosse o RG da matriz. E mais uma informação, apenas matrizes quadradas têm determinantes. Então isso é muito importante. A gente olhou uma matriz, ela não é quadrada. Ela tem determinante? Não tem determinante. Só matrizes quadradas. Então, a gente tem aqui uma matriz. Ela é quadrada? Que tamanho que é essa matriz? 3 por 3. Ela tem determinante? Então, é um número, um único número que a gente associa a essa matriz. Então, aqui a gente tem a matriz e aqui um númerozinho é o determinante dessa matriz. Por exemplo, essa matriz aqui, ela tem o seu determinante. Qual que é o determinante dessa matriz? 49. Foi um bom chute. Errou por 44, por 45, né? 46. 46. Aí eu errei 2 vezes. O determinante dessa matriz é 49. Como que eu sei? Eu calculei. E o que a gente vai fazer na aula de hoje? Vai aprender a calcular determinantes. Mas antes, eu preciso dizer uma coisa para vocês. O cálculo de determinantes, da forma, digamos, geral, da forma que vale para todas as matrizes de qualquer tamanho, é um cálculo muito complexo. É um algoritmo muito complexo, que muitas vezes é feito até por computador. E a gente só vai aprender esse algoritmo na graduação.
quem for para de exatas, fazer curso de engenharia, estatística, matemática, vai aprender a forma de calcular determinantes que se aplica a todas as matrizes de qualquer tamanho. É um cálculo bem elaborado. No ensino médio, o que acontece? A gente não aprende essa forma de calcular, que vale para todas as matrizes, mas nós aprendemos métodos práticos que valem para 2 tipos de matrizes. Para as matrizes 2x2 e para matrizes 3x3. Dali para cima, 4x4, 5x5, não aprendemos no ensino médio. E também não cai no vestibular. É muito raro. Alguns livros de ensino médio até ensinam essa forma de calcular, mas para não dizer que não cai, eu digo que é raro, porque depois cai e eu pago a língua. Mas praticamente na federal nunca caiu. Eu acho muito improvável que caia determinantes de matrizes maiores que essa, que é uma matriz 3x3. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de continuar, eu quero falar um pouco sobre nomenclatura. Como que a gente faz para se referir a um determinante? Essa é uma matriz M. Que tamanho que é essa matriz? Ela tem determinante? Sim, porque ela é quadrada. Então tem 3 formas da gente fazer referência ao determinante dessa matriz. A primeira é essa aqui, ó. Determinante de M. É a forma mais comum, mais óbvia, não é? A matriz não é M? Então, determinante da matriz M. Tem uma segunda maneira, que é bem tranquila também. É assim, ó. Em vez de eu escrever o nome da matriz, que é M, eu coloco a própria matriz. Determinante dessa matriz, que por acaso é a matriz M. É a segunda maneira. A terceira maneira é menos óbvia, mas ela é muito comum, a gente tem que conhecer também, que é assim, ó. Uma matriz, ela não é delimitada por colchetes. Se a gente tira os colchetes e coloca barras, como está aqui, deixa de ser uma matriz e passa a ser o determinante da matriz que tem como elementos esses aqui, 3, menos 1, 4 e 2. Então eu posso escrever determinante de M, como aqui no primeiro exemplo, eu posso escrever determinante da matriz, aí eu coloco a matriz aqui, ou então eu abandono a palavra determinante, não escrevo, mas coloco a matriz entre barras e não entre colchetes. Isso aqui já me indica que eu estou tratando do determinante dessa matriz. Essa terceira notação, ela causa alguma estranheza no começo. Você fala, puxa, mas é uma matriz ou é um determinante? É um determinante. Mas com o tempo eu digo assim, já no final dessa aula, vocês vão se habituar com essa maneira de representar o determinante, que é muito comum. Na verdade, é a que mais entra nas provas de vestibulares, no Enem, etc. Tudo bem, sim ou não? Vamos lá. Essas 3 maneiras são equivalentes, né? Eu vou calcular, então, o determinante dessa matriz, que é uma matriz 2x2. Lembra que a gente vai aprender a calcular determinante de matrizes 2x2 e 3x3? Vamos começar com a 2x2. Para calcular o determinante dessa matriz, a minha primeira providência é fazer esse desenho aqui. Uma bola, um traçozinho e uma outra bola. O que parece isso? Um óculos, não é? E parece mesmo óculos. Então a gente vai adotar isso como uma regra do óculos. Vai calcular o determinante? Lembra do óculos. Coloca uma lente, o tracinho no meio e uma outra lente. Esse tracinho é o sinal de menos. Mas a gente lembra que isso aqui é um óculos para lembrar de colocar essas 2 bolas. E o que entram nessas lentes aqui, na primeira lente e na segunda lente? Entram números. De onde que vem esses números? Lá da matriz. E como que vai ser feito isso? Bom, toda matriz quadrada tem 2 diagonais, concordam? Lembram disso? A diagonal principal é aquela que começa aqui no primeiro elemento da matriz e vai até o último elemento. Essa é a diagonal principal. Nesse caso, é a diagonal que contém os elementos 3 e 2. E a diagonal secundária é essa aqui, que vai para cima e que contém os elementos 4 e menos 1. Aqui, na primeira lente do óculos, vão entrar elementos da diagonal principal. Primeira lente, diagonal principal. E o que entra? A multiplicação desses elementos. Então aqui é 3 vezes 2, que dá 6, e é exatamente o número 6 que vem aqui para a primeira lente do nosso óculos. Tranquilo, né? O que vai entrar na segunda lente? Aí vão entrar os elementos da diagonal secundária. E a gente multiplica esses elementos. Então é 4 vezes menos 1, que dá quanto? Menos 4, e é o menos 4 que vai entrar aqui. As lentes do nosso óculos funcionam como parênteses. Então vai ser 6 menos menos 4. 6 menos menos 4, que é 6 mais 4, que dá 10.
Quanto é o determinante dessa matriz, então? 10. É bem tranquilo, né? É bem simples esse cálculo, né? Então, o que a gente fez? Pegamos a matriz M, 2 por 2, portanto, ela tem determinante, combinamos todos os elementos dessa matriz através de um cálculo, e esse cálculo resultou no número 10. Esse aqui é o RG dessa matriz M. Tudo bem? Então, vamos experimentar as 3 maneiras que a gente tem de escrever essa informação. A primeira, o determinante da matriz M é 10. Notação. A segunda, o determinante da matriz M, mas agora eu estou escrevendo qual que é a matriz, 3, menos 1, 4 e 2, é 10. E lembra da terceira maneira de fazer referência ao determinante? Tiramos aqui os colchetes, substituímos por barras, e aí a gente nem precisa da palavra determinante. Basta escrever, então, que o determinante dessa matriz é 10. Tudo bem? Vamos lá, então. Com isso, a gente já pode fazer um exercício da nossa apostila, que é o exercício número 1. E não é pouca coisa, hein? Universidade Federal de São Carlos. Vamos, então, ler esse exercício juntos. Temos 2 matrizes. A matriz A, que é uma matriz 2 por 2, e a matriz B, que é uma matriz 2 por 2. Claro que a gente não tem essas matrizes completas, porque tem aqui um X na história, que é uma incógnita. E o que a questão quer saber? O valor de X, que é um dos elementos da matriz A e é um dos elementos da matriz B também. Então a questão quer saber o valor de X para que o determinante de A mais B seja igual a 40. Então a gente tem aqui uma matriz, que é a matriz A mais B. Temos a matriz A e temos a matriz B. Quando a gente adiciona as duas, nós vamos ter uma outra matriz, que é a matriz A mais B. E é o determinante dessa matriz A mais B que tem de ser igual a 40. E a questão quer saber o quê? Qual é o valor de X que faz com que o determinante de A mais B seja igual a 40? Bom, a primeira providência nossa, então, qual é? Calcular qual é a matriz A mais B. Eu sei qual que é a matriz A, tá aqui, vou colocar a matriz A aqui, e eu sei qual é a matriz B, que é essa matriz aqui, coloco ela, e vou calcular a matriz A mais B. A matriz A é de que tamanho? E a matriz B? Então, a matriz A mais B só pode ser 2 por 2, concordam? Vou colocar, então, a matriz B aqui, 2 por 2. Como que a gente faz soma de matrizes? Lembram disso, né? Basta que a gente some elementos que estão na mesma posição. E aí a gente vai ter o elemento daquela mesma posição na matriz resultante. Por exemplo, se eu somar o 1, o x, que está nessa primeira posição, com o 1, que está na mesma posição da outra matriz, eu vou obter esse elemento aqui, que nesse caso vai ser quanto? X mais 1, né? Porque eu estou somando o x com 1, o que vem para cá, então, x mais 1. Se eu somo o menos 3 com o x, que são elementos que estão na mesma posição, eu vou obter o elemento que está nessa posição aqui, que é qual? Menos 3 mais x. Todo mundo enxergou isso? Então, menos 3 mais x. E a mesma coisa a gente vai fazer com os de baixo. O menos 2 eu vou somar com o menos 3, eu vou obter esse elemento aqui, que é qual elemento? Menos 2 mais menos 3. Não precisa de falar todo mundo junto. Qual que é? Menos 5. Menos 5 vem para cá. E agora, por fim, menos 1 mais 2, que é esse elemento aqui, que é quanto? Menos 1 mais 2 é 1. Pronto. Então eu tenho a matriz A mais B. É essa aqui. E o que eu tenho que fazer agora? Alguma sugestão? Calcular o determinante de A mais B. O que a gente já sabe fazer, não é? Então vamos calcular esse determinante. Vamos aqui para uma folha em branca, está aqui a matriz A mais B, e eu vou calcular o determinante de A mais B. Qual é a primeira providência quando eu quero calcular o determinante? Colocar os óculos. Então vamos colocar os óculos aqui. E aí a gente vai preencher a primeira lente do óculos. A primeira lente do óculos está relacionada a qual diagonal da matriz? Diagonal principal. Nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal. X mais 1 vezes 1 dá quanto isso? X mais 1, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, não é? Então é x mais 1, vai ser o x mais 1 que entra na primeira lente. Agora vamos para a segunda lente. A segunda lente está relacionada a qual diagonal da matriz? Secundária. Essa aqui. O que eu faço com os elementos dela? Multiplico. Então vai ser
menos 5 que multiplica menos 3 mais x. Tem que fazer essa multiplicação. Lembra de como nós fazemos essa multiplicação? Chuveirinho, não é isso? O menos x multiplica o menos 3 e o menos x multiplica o x. Porque o menos 5 multiplica todo o conteúdo que está aqui dentro do segundo parênteses. Menos 5 vezes menos 3 dá quanto? Menos com menos mais, 5 vezes 3, 15. E menos 5 vezes x dá menos 5x. E é esse valor aqui, 15 menos 5x, que vem para a segunda lente. Lembram que a lente funciona como parênteses? Muito bem. Então, a gente vai reescrever isso aqui trocando lentes por parênteses. E agora nós temos que, explodir esses parênteses. Tirar o conteúdo do parênteses de dentro dele. Bom, esse primeiro parênteses aqui é tranquilo, porque ele não tem o elemento, o sinal menos no meio, né? Então, tudo que está nele sai de dentro dele como está lá dentro mesmo. Então, como é que fica? O x mais 1. Saiu do parênteses, abandonei o parênteses, ok. O segundo parênteses, ele está antecedido aqui do sinal menos. O que significa isso? Que o menos vai influenciar na saída do parênteses. Menos vezes mais, menos 15. Então, 15 era positivo, saiu negativo. E a mesma coisa vai acontecer com menos 5x, que é negativo, vai sair do parênteses positivo. Tudo bem em relação a isso? Tirar do parênteses aqui? Tudo isso porque antes do parênteses a gente tem um sinal de menos. Agora nós vamos adicionar aqui o que for possível. Aqui eu não tenho um x e aqui eu não tenho um 5x. Consigo somar os dois, não dá? Quanto que dá isso? 6x, vem um 6x para cá. E eu também consigo somar o 1 com o menos 15. Quanto é 1 menos 15? Menos 14. Vem para cá. O que eu tenho aqui, então? O determinante da matriz A mais B. Vamos voltar lá para a nossa questão. Determinante de A mais B é 6x menos 14. E a questão está dizendo o quê? Qual é o valor de x para que esse determinante de A mais B seja igual a 40? Então eu faço o quê? Igualo 6x menos 14 a 40. Qual que é a maneira que a gente aprendeu de resolver esse tipo de igualdade? Passar para lá e para cá, não é isso? Então eu vou pegar o 14 e passar somando, depois eu pego o 6 e passo dividindo, não foi assim? Tem uma outra maneira que eu gosto muito que a gente comece a pensar sobre ela, que é a seguinte. Eu tenho um número aqui, que é o 6x, subtraio 14 e o resultado é 40. Que número é esse, então, que eu tiro 14 e o resultado é 40? É 14 mais 40, não é? Então, 6x aqui é 54, porque 54 menos 14 dá 40. Se 6x é 54, que número que eu multiplico por 6 e dá 54? Lá da tabuada. 9. Então, x é 9. Portanto, o valor de x que faz com que o determinante de A mais B seja igual a 40 é 9. Resposta, letra A. Tudo bem? Esse? É. No caso ali, se eu resolvesse, antes de fazer a multiplicação, resolvesse o x mais 1, por exemplo, não daria resultado? Mas resolveu o x mais 1 igualando ele a? Por exemplo, ali, no caso, que nem 1 é um número neutro, ficaria 1x de qualquer forma. Tirar o mais ali. Essa multiplicação? Essa multiplicação a gente fez, não é? A de cima. Aqui? Não, a primeira linha. Aqui. Primeira linha horizontal da matriz. Se resolvesse primeiro, para depois fazer, não daria resultado? Mas aí a gente não consegue resolver essa linha, né? Porque para calcular o determinante tem que envolver todos os elementos da matriz. Não pode eliminar por partes. Não, por partes não, porque o determinante é um número que é calculado quando envolve todos os elementos da matriz. Então tem que envolver os 4. Tudo bem? Então vamos voltar ali para nosso resultado. E eu pergunto para vocês, essa questão é um docinho ou é uma pedrada? Um docinho, né? Um docinho. Um docinho meio durinho, mas ainda assim um docinho. Muito bem. Lembra dessa questão da UTF-PR? Nós resolvemos no final da última aula, né? Da aula passada. Não foi isso? E nós resolvemos essa questão sem conhecer ainda o conteúdo de determinante, lembram?
Vamos só revisar como é que foi isso. Ó. Tinha uma matriz, a questão não disse qual era a matriz, mas disse qual era a receita dessa matriz. E aí nós calculamos, determinamos a matriz a partir da receita. A receita era I ao quadrado mais J. Lembra de como que a gente trabalha com I e J para a partir da receita de uma matriz dizer que matriz que é aquela? Eu tenho a sensação de que uma questão como essa talvez entre no simulado da semana que vem. Talvez. Bom, é uma matriz 2 por 2, porque a própria receita está dizendo, e aí a gente calculou. Esse primeiro elemento aqui não é o elemento 1, 1. Então é 1 ao quadrado mais 1, que dá 2. Esse segundo elemento é o elemento 1, 2. O I vale 1 e o J vale 2. Então é 1 ao quadrado mais 2, que dá 3. E assim a gente foi fazendo, identificamos o elemento, o I e o J desse elemento, lembrando que o I é o número da coluna, da linha, e o J é o número da coluna, jogamos a nossa receita da matriz e fomos completando a matriz. Essa era a nossa matriz C. Isso a gente já tinha feito. Aí a primeira afirmativa diz o seguinte: a C transposta, ou seja, a transposta da matriz C é essa matriz aqui. E aí a gente pegou a matriz C e transpôs. Então calculamos qual é a C transposta. A primeira linha se transforma na primeira coluna. Não é assim que a gente transpõe matrizes, transformando linhas em colunas. Então a primeira linha 2, 3 vira a primeira coluna, 2, 3. E a segunda linha, 5, 6, vira a segunda coluna, 5, 6. Então essa aqui é a matriz C transposta, que é 2, 5, 3, 6. E realmente, 2, 5, 3, 6 é a matriz C transposta. A primeira afirmativa estava correta. Verdadeira, muito bem. Qual que é a segunda afirmativa? Diz o seguinte: a matriz C elevada ao quadrado é essa aqui, 4, 9, 25 e 36. Mas o que é errado? Isso mesmo. O que é a matriz C ao quadrado? Não é C vezes C, C ao quadrado? E C vezes C não é pegar a matriz C e multiplicar por ela mesma? Fazer a multiplicação de matrizes que nós aprendemos na aula passada. Mas o que a questão fez? Ela pegou a matriz C, que é essa aqui, 2, 3, 5, 6, e elevou todos os elementos ao quadrado. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. E achou que isso seria a matriz C ao quadrado. Não é. Isso é apenas todos os elementos da matriz C elevados ao quadrado. Porque C ao quadrado é C vezes C. Então, essa forma errada de fazer o produto de duas matrizes, ainda que iguais, C vezes C, deu 4, 9, 25 e 36. Mas isso está errado. Não é assim que a gente calcula uma multiplicação de duas matrizes. Não é assim. Então, a segunda afirmativa estava falsa. E aí, sem fazer a terceira, nós fomos verificar se já era possível dar a resposta. Bom, qual que é a primeira opção? Todas são verdadeiras. É verdadeiro? Não, porque a segunda é falsa, então a gente já descartou essa. A segunda, 1 e 2 são verdadeiras. Está bem errado, porque a 2 é falsa. A terceira, 1 e 3 são verdadeiras. Bom, essa a gente não tem como dizer, porque não fizemos a terceira afirmativa. Vamos deixar de lado. A quarta, letra D, 2 e 3 são verdadeiras. Falso, não é? Porque a 2 é falsa. E a 5, somente 2 é verdadeira. A 2 nem verdadeira é. Então está eliminado também. Nós chegamos à conclusão, então, que a resposta era a letra C. Sem resolver o determinante. Mas eu lembro que eu disse para vocês, na aula que vem a gente vai aprender a calcular determinantes e vamos voltar para essa questão. É o que eu estou fazendo agora. Vamos voltar para essa questão para resolver o quê? A afirmativa 3, que diz que o determinante de 2 vezes o C é igual a menos 12. 2 vezes o C é a matriz C multiplicada por 2. Como que a gente multiplica uma matriz por um número? Basta multiplicar todos os elementos da matriz por aquele número. A matriz C é a matriz 2, 3, 5, 6. Confere? Eu vou multiplicar todos esses elementos por 2, porque é 2 vezes a matriz C. Então aqui vai aparecer que número no primeiro elemento? 4. No segundo elemento vai aparecer que número? 6. Aqui, e o último? Boa. Essa é a matriz 2C. E agora nós vamos calcular o determinante da matriz 2C. Para calcular o determinante, qual é a primeira providência? Óculos. Colocamos os óculos ali. Uma lente, o tracinho, uma outra lente. A primeira lente está relacionada com qual diagonal?
principal. A gente multiplica os elementos. 4 vezes 12, 48. Entramos o 48 aí. Maria, por que você está sentada lá no fundo hoje? Ah, então tá bom. Então tá perdoada. A segunda lente vai entrar aqui elementos relacionados a qual diagonal? Secundária. 10 vezes 6, 60. Vem para cá. Então o determinante da matriz 2C é 48 menos 60, que dá quanto? Menos 12. Então essa afirmativa de fato está verdadeira, como a gente imaginou de começo. Ou seja, realmente a alternativa correta é a letra C. Claro que no vestibular, no Enem, já conseguiu chegar na resposta sem julgar todas as assertivas e você tem certeza disso, vai para frente. O tempo é curto, vamos embora. Depois em casa, vamos ver se está tudo certo, aí vai brincar um pouco. Mas no vestibular, conseguiu matar a questão só olhando as alternativas, fechou, né? Muito bem, fizemos essa. Agora o que a gente tem aqui? Uma matriz. De que tamanho? 3 por 3. Ela tem determinante? Sim. Então agora nós vamos aprender a calcular determinante de matrizes 3 por 3. Aprendemos 2 por 2 e vamos aprender a 3 por 3. Vamos lá, determinante dessa matriz, que é a matriz A. Qual é a primeira providência? Óculos. Vamos colocar os óculos aqui. E aqui a ideia não muda muito. Só que a gente tem que acrescentar mais uma camada de informação, que é a seguinte. Para calcular o determinante dessa matriz, eu tenho que fazer, em primeiro lugar, uma cópia dessas duas primeiras colunas. Vou fazer uma cópia dela e vou colocar aqui, no final da matriz. Então, pego as duas primeiras colunas e passo para cá. A primeira coluna não é 1, 5, 1, ela vai aparecer aqui, ó, 1, 5, 1. E a segunda coluna, 3, 2, 4, ela vem para cá, 3, 2, 4. Simplesmente eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V das duas primeiras colunas, passei para cá. Tudo bem? Muito bem. E aí, essa matriz, que era 3 por 3, ganhou duas colunas auxiliares, que vão nos auxiliar apenas a fazer o cálculo. Não é que a matriz passou a ser uma matriz com duas colunas a mais, 3 por 5, não é isso. Essas duas colunas adicionais vão só auxiliar a gente a fazer o cálculo. E como que vai ser o cálculo agora? Quando eu coloquei essas duas colunas adicionais, eu vou ter aqui diagonais principais, não mais uma, mas agora 3 diagonais principais. Aquela que vem com a matriz mesmo e outras duas. Ó, perceberam? Então a gente vai ter a primeira diagonal, que ela já é da própria matriz, e outras duas que eu só consegui colocar porque eu trouxe duas colunas para cá. Então são 3 diagonais, e bem entre aspas, né? 3 diagonais principais. E essas 3 diagonais principais é que vão nos auxiliar a colocar o número aqui na primeira lente. De que maneira? Ó, cada uma dessas diagonais vão gerar um valor. E depois eu vou fazer uma operação com esses valores. Mas vamos primeiro chegar em quais são esses valores. Aqui do primeiro caso, vou multiplicar todos os elementos da diagonal. 1 vezes 2 dá quanto? 4. Vem para cá. Segunda diagonal. 3 vezes menos 3 vezes 1. Mais vezes menos, 3 vezes 3, 9. Então dá menos 9. E a última diagonal. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Eu vi 60 aí? Brincadeira. E aí, o que a gente faz com esses 3 valores? Somamos. Então vai ser 4 mais menos 9, que dá menos 5, mais 80, 75. É esse 75 que eu vou trazer aqui para a primeira lente. Complicou um pouco? Mas aí com o tempo vocês vão se habituar. Não é tão... É uma rotina que a gente vai praticando e depois vai ser uma coisa muito natural. Vamos para a segunda lente. É a mesma coisa. A segunda lente está relacionada com as diagonais secundárias, não é isso? Aí eu tenho a diagonal secundária que já vem com a matriz, mas eu tenho outras duas que surgiram porque eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V das duas primeiras colunas. Então, primeira diagonal secundária, segunda e terceira. A ideia é exatamente a mesma. Eu vou ter 3 valores e depois vou adicionar esses 3 valores.
Vamos para o primeiro aqui. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Segundo, 4 vezes menos 3 dá mais vezes menos, menos. 4 vezes 3, 12. Então é menos 12, porque aqui é o 1, é o elemento neutro. Fica menos 12. E a terceira diagonal, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Somo tudo, fica 8 mais menos 12, que dá menos 4. Menos 4 mais 30, 26. E é o 26 que vem para cá. O determinante dessa matriz, então, é 75 menos 26, que dá 49. Lembram? É aquela primeira matriz lá no começo que eu perguntei para vocês qual que é o determinante dessa matriz. Aí eu disse 49. É essa matriz aqui que a gente acabou de calcular o determinante. Dúvidas aqui? Entenderam? Pode falar. Existe algum motivo específico para você copiar os dados ali do lado? Copiar as duas colunas? Isso faz parte do método prático. O que acontece? Existe um método que é muito elaborado para calcular o determinante. E ele vale para todos os tamanhos de matrizes. Aí, os matemáticos perceberam que quando a matriz é 3 por 3, se a gente duplicar as duas primeiras colunas e fazer esse procedimento que eu acabei de passar para vocês, vai reproduzir o método prático de uma maneira mais simples. Apesar de parecer complicado agora à primeira vista, na verdade é um procedimento muito simples, vocês vão se habituar com ele. E aí ele meio que nos ajuda, é um atalho para chegar no resultado 49, sem conhecer o método mais elaborado, que é aquele que vocês vão conhecer na graduação para quem for para a área de exatas. Então, na verdade, é um algoritmo mesmo, é como a gente faz o algoritmo da divisão, faz o algoritmo para achar o mínimo múltiplo comum. É um procedimento que a gente aprende e reproduz. Certo? É como se fosse uma fita que você dá a volta. Não sei se deu para entender. Eu acho que entendi. É assim, é um procedimento matemático que a gente acaba memorizando e reproduz ele, mas se eu fosse ensinar para vocês a calcular esse determinante através de cofatores, que é a forma como se aprende na graduação, vai se tornar muito complicado. E aí esse método prático, que chama, inclusive tem um nome, chama regra de Sarros, que foi o cara que criou esse método. E aí ele nos ajuda a fazer isso. Pode falar. É só para pegar esse método, é só pegar os 5 e menos 3, que no caso ia ficar de fora? Ó, a gente pega o... Não, ele não fica de fora. Porque não passou nenhuma reta por cima, ele não fica de fora. Sabe por quê? Porque o 5 que está aqui, que não passou nenhuma seta por ele veio para cá. E aqui ele foi atropelado. E o 2, foi uma boa pergunta. O 2 que parece que ele ficou de fora, na verdade ele foi pego aqui. Então, na verdade, a gente usou todos os elementos. Aparentemente, o 5 e o 2 estão boiando ali, mas eles, em algum momento, eles pegaram, porque eles entram duas vezes. Boa pergunta, poderia ter falado isso. Hã? Eles entram na multiplicação. Ó, o 5 entrou aqui. A seta passou por ele duas vezes. E o 2, que estava aqui, parece que ficou de fora, ele entrou aqui. A seta passou por ele duas vezes também. Certo? A regra de Sarros é bacana, né? Não tirem sarros da regra de Sarros. Muito bem. O determinante da matriz A é 49. Ok? 3 maneiras de escrever isso. A primeira, a mais óbvia, determinante de A é 49. Qual que é a segunda maneira? Em vez de eu colocar a matriz A, o nome dela, eu uso a própria matriz. Então fica o quê? Determinante da matriz A, porque essa é a matriz A, é igual a 49. E a terceira maneira é aquela que a gente elimina os colchetes, usa barras, e isso já nos indica que estamos falando do determinante. Então, o determinante, porque eu estou aqui lidando com barras e não mais com colchetes, o determinante da matriz que tem esses elementos é igual a 49. Eu estou chamando a atenção de vocês para essas 3 maneiras, porque a gente não sabe como que o examinador, que é o cara que elabora a questão do vestibular, do Enem, vai usar. Ele pode usar esse ou esse. Então a gente tem que estar preparado para receber a informação de qualquer maneira que ela venha. Ok? Agora a gente já pode fazer mais um exercício que vai envolver a matriz 3x3. É o exercício 15 da nossa lista, o exercício da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Tem alguém de Londrina aqui? Alguém que vai fazer vestibular na UEL? Alguém do norte do Paraná? Nossa. Mas mesmo assim a gente vai fazer o vestibular da UEL. Aqui uma questão do vestibular da UEL. Vamos ler a questão, então. Se o determinante da matriz A, a gente tem essa matriz,
é nulo. O que significa o determinante ser nulo? Ele é igual a zero, né? Se o determinante é nulo, então quanto vale o x? É isso que a gente quer saber. Porque essa matriz ela não está completa, porque ela tem um elemento x que é desconhecido, é incógnito. A questão quer saber qual é o valor de x para que o determinante seja nulo, ou seja igual a zero. Muito bem. Se eu estou lidando com o determinante da matriz A, o que eu tenho que fazer? Calcular o determinante. Não faz sentido? Então, eu vou calcular o determinante da matriz A. É uma matriz 3×3. Então, nós temos um procedimento prático para resolver determinantes, que é qual? Fazer o copy e cola aqui, né? Ctrl+C, Ctrl+V das duas primeiras colunas. Mas vamos lá. Vamos calcular o determinante. A nossa primeira providência é os óculos. Vamos colocar os óculos ali. Uma lente, o tracinho e a outra lente. Agora, fazemos uma cópia aqui das duas primeiras colunas, passamos para cá, e aí a gente já tem uma matriz para nos auxiliar a fazer o cálculo. A primeira lente está relacionada às diagonais principais, não é? A diagonal que já vem com a matriz e mais as duas que surgiram agora. Então são essas três aqui. Vamos lá chegar nesses valores. Primeira diagonal, x vezes menos 1 vezes 3. Quanto que dá isso? Menos 3x, certo? Porque tem o sinal de menos aqui, mais vezes menos, menos, menos vezes mais, menos. X vezes 1 é x, x vezes 3, menos 3x. Tudo bem? Quem tiver alguma dúvida nessas multiplicações, que é a parte de matemática mais elementar, fale comigo no intervalo, a gente vai tirando dúvidas aqui. Qual que é o valor da segunda diagonal? 2, 1 elimina, porque 1 na multiplicação não faz a menor diferença, né? Então é 2 vezes 2x. Quanto que dá isso? 4x. Aqui tem 1 também que a gente vai eliminar, não é? Essa coluna aqui está bem tranquila, não é? 1 vezes 1, 1 vezes menos 1, menos 1. Tá? O que a gente faz com esses três valores? Soma tudo. Isso vai dar o quê? Menos 3x mais 4x dá quanto? X. Porque eu tenho menos 3, estou com 3x faltando, recebo 4, fico com x, concordam? Então, menos 3x mais 4x é x, então dá x menos 1. E é esse valor que vem aqui para a primeira lente do nosso óculos, x menos 1. Agora, vamos para a segunda lente, e aí nós vamos usar as diagonais secundárias. A primeira, que é de fábrica, a segunda e a terceira que a gente conseguiu agora. Essa coluna aqui, ó, essa primeira diagonal, aliás, tem 1, e aí fica 2x vezes menos 1. Quanto que vem para cá, então? Menos 2x. Pegaram o jeito? Aqui, quanto que é? Menos 1 vezes 1 vezes x. Menos x, ou menos 1x, né? E a terceira, 3 vezes 2, 6. Somamos tudo, fica menos 2x mais menos x. Então, eu estou somando x's negativos, né? Menos 2, menos 1, dá quanto isso? Menos 3x. Menos 3x mais 6. E é esse número, entre aspas, que vem aqui para a nossa segunda lente. As lentes não funcionam como parênteses, então vamos reescrever isso trocando lentes por parênteses. Fica como? O determinante de A é, entre parênteses, x menos 1 e entre parênteses, menos 3x mais 6. Agora a gente quer tirar esses parênteses da história, explodir os parênteses. Esse primeiro aqui, tranquilo. Os elementos vão sair daqui de dentro como eles estão, porque não tem um sinal negativo aqui na frente dele. Então, esse primeiro parênteses sai x menos 1. É esse segundo parênteses que a gente tem que tomar cuidado, porque tem um menos antes, não é? Então, tem que trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. O menos 3x fica 3x. E o 6x vira menos 6. Porque aqui é positivo, ele sai do parênteses negativo. Por causa desse menos aqui. Ok? Agora, nós vamos somar o que der para somar. Eu tenho aqui um x e o 3x dá o quê? O que é isso aqui? 4x. E aqui eu tenho menos 1, menos 6, que dá menos 7. Portanto, o determinante da matriz A é 4x menos 7. Por que não é o número? Eu disse que o determinante é um número associado a uma matriz, não é? Por que nesse caso eu não tenho um número, eu tenho uma expressão 4x menos 7? Porque eu não sei o valor de x.
Se eu soubesse, eu jogava o x aqui, o valor dele, e já teria o número. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. Eu quero saber qual é o valor de x que faz com que o determinante seja nulo, ou seja igual a zero. Então eu vou igualar isso aqui a zero, e aí eu quero saber qual que é o valor de x que garante que isso aqui seja zero. Então eu vou desenvolver essa expressão aqui. Se 4x menos 7 é igual a zero, significa que 4x é igual a 7. Passei o 7 que está subtraindo, passei somando. E agora eu vou passar o 4 dividindo. X é igual a 7 quartos. Ou seja, se o valor de x for 7 quartos, o determinante dessa matriz é nulo, é zero. E é isso que a questão quer saber. Resposta, então, letra E. Tranquilo? Docinho ou pedrada? Não. Docinho, né? Docinho. Muito bem. A gente viu como calcula determinante 2 por 2, de matriz 2 por 2 e de matriz 3 por 3. E se a matriz for 1 por 1, tiver uma linha e uma coluna apenas? Uma matriz 1 por 1 é uma matriz que tem um único elemento, não é? Qual que vocês acham que é o determinante de uma matriz 1 por 1? Ela tem determinante? Primeiro, ela é quadrada, não é? Ela tem determinante. Qual que é o único valor possível para o determinante de uma matriz como essa? 5, né? Nem tem que fazer conta. Então aqui não tem segredo. Se uma matriz é 1 por 1, o determinante dela é o próprio elemento dela. Tudo bem? Dúvidas? Não? Sonequinha, 5 minutinhos. Oi. Tem algum exercício disponível para poder praticar? Tem. Então, lá no Class, eu coloquei lá na primeira... Não, sobre isso. Tem, tá tudo lá no Class. É uma apostila. É que eu não tive tempo de- É, tá tudo lá. É uma apostila, então vai ter a primeira parte, que são exercícios só de matrizes. A segunda parte, exercícios só de determinantes. Então, esses exercícios que a gente está fazendo aqui, eu estou tirando da apostila. Então, quando eu fiz o número 1, é o número 1 da apostila, lá na parte de determinante. E esse último é o 15, que também é lá da apostila. Tá, aí no caso, professor, tem alguma dica para não enganar na jogo de sinais? Ainda tá meio nebuloso, não Jogo lembro de sinais é direito. assim, ó. Eu confundo Se a você regra tem... da soma com a subtração. Ah, sabe. Então vamos lá. Primeiro a multiplicação. Quando a gente tem sinais iguais, pode ser menos com menos ou mais com mais, eles são iguais, tá? Então eles não brigam. São sinais iguais. Permanece. Aí, não permanece. Vira mais. Se os sinais são iguais, o menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais também. Sinais iguais é mais. Se os sinais são diferentes, menos com mais ou mais com menos é menos. A multiplicação. É a multiplicação. Ambos sinais diferentes e menos. É, então, olha aqui. Deixa eu apagar. É, mas é a melhor forma de estudar mesmo, é sempre escrevendo. Você gravou? Você mandou no grupo da sala? Mandei no Class e pedi pro Fábio mandar no grupo de WhatsApp de vocês. Tá lá. Eu voltei na última vez. Ah, tudo bem. Quer ver? Já vamos fazer ali o... Então, primeira multiplicação, ó. Gostava de matriz? Aham. É. Eu amava quando era essa matéria. A professora passava e já resolvendo. Só que eu esqueci essa porcaria dessa regra. Ah, mas agora é fácil de lembrar, isso aqui é tranquilo. Ó, é aqui um produto, tá? Multiplicação. Menos com mais, não é? Menos vezes mais são sinais diferentes. Então dá menos. 5 vezes 3, 15. Agora vamos pegar 2 vezes menos 3. Sinais diferentes. Mais, quando não tem um sinal é mais, né? Mais com menos dá quanto? Sinais diferentes, menos. 2 vezes 3, 6. Agora, se for menos 2 vezes menos 4, agora é sinais iguais. Ó. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 4, 8. Na multiplicação. Tá? Multiplicação. Isso aqui vale para divisão também. Agora, se for uma soma, agora é diferente. Menos 2 mais 3. São sinais diferentes, não são? Como que a gente faz isso?
Você pode imaginar que o menos 2 é um débito, você está devendo 2. E depois você recebe 3. Se você está devendo 2 e recebe 3, você fica com quanto? 1. Vamos pensar assim, ó, menos 8 mais 1. Você tem um débito de 8, está devendo 8. Recebe 1, menos 7. Essa é a maneira mais fácil de pensar esse tipo de continha. Só que tem uma maneira que a gente aprende que muita gente meio que vicia nela, que é assim. Se são sinais diferentes, você subtrai e pega o sinal do maior. Você vai ver que vai dar certo. Aqui, ó. Sinais diferentes, eu vou subtrair, então, 3 menos 2 dá 1, e eu pego o sinal do maior, que é mais. Então, mais 1. Mas isso é meio que uma decoreba, né? Você está pegando e subtraindo, pegando o sinal do maior. E não pensou o que está por trás disso. Por trás está o quê? Você tem uma dívida de 2 e recebeu 3. Por isso que foi para 1. Então, faça do jeito que você achar melhor. Ou fazendo esse método de subtrair e pegar o sinal do maior, ou então pensa que um número negativo é uma dívida e o número positivo é um recebimento. E aí você faz a compensação dos dois. Aqui, por exemplo, ó, se a gente for usar essa regra que se ensina na escola, fica assim, subtrai e pega o sinal do maior. 8 menos 1 dá 7, não dá? E aí, quando o sinal do maior não é o maior não é o 8, o sinal do 8 não é menos, então ficou menos 7. Mas eu prefiro pensar isso como você está devendo 8 e recebe 1, fica com uma dívida menor de menos 7. Entendeu? Muito bem, turminha! Olha só, agora é o ponto alto da aula. A informação mais importante de hoje. Tudo é importante, mas essa aqui é uma informação bem legal, bem importante e muito útil. Vamos pensar na seguinte situação. Nós temos duas matrizes 2 por 2, a matriz A e a matriz B. Uma matriz A 2 por 2, a matriz B 2 por 2. E eu quero calcular o quê? O determinante de AB. Então, eu tenho a matriz A, eu tenho a matriz B e quero calcular o determinante AB. O que é AB? A vezes B. Ou seja, é o produto da matriz A pela matriz B. Aí eu pergunto para vocês, como que a gente faz para sair disso? Como que a gente faz para partir de duas matrizes, a A e a B, calcular o determinante de A vezes B? Qual que é o caminho mais óbvio para isso? Multiplicamos as duas matrizes, não é? Multiplicamos as duas matrizes, aí a gente vai ter uma matriz que é o resultado dessa multiplicação, e aí nós calculamos o determinante dessa matriz. Aí você pensa, bom, multiplicar matrizes eu aprendi na aula passada, calcular o determinante eu estou aprendendo nessa aula, então tá tranquilo, eu consigo sair disso. Certo? Certo, vai funcionar. Esse é um caminho mesmo. Eu pego essas duas matrizes, multiplico elas e depois calculo o determinante e vai funcionar, vai rolar, é isso mesmo. Acontece que existe uma segunda maneira de fazer esse mesmo procedimento e chegar no resultado idêntico, porque afinal de contas a gente tem que chegar no mesmo resultado. Basicamente, são dois caminhos para chegar no mesmo resultado. Como a gente tem dois caminhos para chegar, para vir 2, 3, 4 infinitos caminhos para vir de São José para o Centro Politécnico. Aqui nós vamos ter dois caminhos para sair de duas matrizes e chegar no cálculo do determinante do produto dessas duas matrizes. O primeiro caminho é esse mais óbvio que vocês mataram de cara, que é multiplicar as duas matrizes e calcular o determinante delas. Esse aqui, então, multiplicar as matrizes e depois calcular o determinante. É isso que a gente vai fazer com essas duas matrizes. E depois que a gente fizer isso, nós vamos fazer o segundo caminho que eu vou dizer para vocês qual que é. Por enquanto vai ficar em segredo. Suspense, sem spoiler. Vamos então fazer esse caminho mais óbvio, que é multiplicar as duas matrizes, porque com isso a gente vai relembrar o conteúdo da aula passada, que era multiplicação de matrizes.
Essa é a matriz A, certo? E essa aqui é a matriz B. Vou multiplicar essas duas matrizes. Aí. A matriz A é 2 por 2. A matriz B também é 2 por 2. Qual que é o resultado dessa multiplicação dessas duas matrizes? É uma matriz 2 por 2, concordam? Né? Então, é uma matriz 2 por 2, que vai ser a matriz AB. Aqui eu delimitei o espaço dos elementos dessa matriz e vamos relembrar como é que a gente faz a multiplicação de duas matrizes. Esse primeiro elemento aqui é o elemento 1, 1, concordam? É o elemento de linha 1, coluna 1. É o próprio elemento que vai dizer qual é a linha dessa matriz, porque essa aqui é a matriz fornecedora de linhas, e qual é a coluna dessa matriz, que é a matriz fornecedora de colunas, que eu vou combinar para chegar nesse elemento. Então vamos lá. Se é o elemento A, o elemento 1, 1, significa que eu vou produzir esse elemento com a linha 1 da matriz A, que é a matriz da esquerda, e a coluna 1 da matriz B, que é a matriz da direita, que é a matriz fornecedora de colunas. Como é que a gente fazia? Reproduzimos aqui a linha e a coluna, então 1, 2, 1, 2, 4, 1, 4, 1, e aí agora a gente faz multiplicações do primeiro elemento, o primeiro multiplica o primeiro, o segundo multiplica o segundo. Lembra desse procedimento? Todo mundo lembra? Tirando ali da memória. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. Somamos, 4 com 2 dá 6, então esse primeiro elemento é 6. Lembram? Quem esqueceu? Quem está lembrando agora? Boa. Vamos lá. Segundo elemento. Esse elemento é o elemento 1, 2, certo? Então ele é fabricado com a linha 1 da matriz A, porque é o elemento 1, 2, e com a coluna 2 da matriz B. Reproduzimos essa linha e essa coluna, então 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, e multiplicamos elemento por elemento. Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Somamos os dois, 3 mais 4, 7. O segundo elemento é o 7. Vamos para agora o elemento 2, 1. Linha 2, coluna 1. Então ele vai ser produzido com essa linha 2 e com essa coluna A1. Vamos aqui para o nosso rascunho. Linha 2, coluna 1. Multiplicamos elemento por elemento. 3 vezes 4 e 4 vezes 1. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4. Somamos. Então esse elemento é o 16. E o último elemento, finalmente, que é o elemento 2, 2, vai ser produzido com a linha 2 da matriz A e com a coluna 2 da matriz B. Colocamos aqui a linha 2, 3, 4, e a coluna 2, 3, 2. Multiplicamos elemento por elemento. O primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. Somamos tudo, dá quanto? 17. Então essa aqui é a matriz AB. Ótimo. Agora nós temos que calcular o determinante da matriz AB, que é o que a gente aprendeu na primeira parte da aula. Vamos lá. Determinante de AB. Primeira providência, óculos. Colocamos os óculos. Ótimo. A primeira lente vem da diagonal principal. 6 vezes 17. Quem respondeu? Nossa, que bom de cálculo mental. Ah, já tinha feito. Boa. Ótimo, muito bem. 102. Então é esse número que a gente traz para cá. A segunda lente está relacionada à diagonal secundária. 16 vezes 7, 112. Vem para cá. Determinante de A vezes B é 102 menos 112, que dá quanto? Menos 10. Tá? Então é esse o determinante da matriz AB. Cumprimos a nossa tarefa. Calculamos o determinante da matriz A vezes B, tendo a matriz A e a matriz B. Fizemos isso daquela forma mais óbvia, não é? Primeiro a gente multiplicou as matrizes, depois calculamos o determinante. E aí eu disse para vocês que existe uma segunda maneira de fazer esse cálculo. Qual será essa segunda maneira? Será que ela é melhor? Será que ela é pior? Onde vive essa segunda maneira? O que ela faz?
Na verdade, ela não é mais fácil nem mais difícil. As duas são igualmente tranquilas até. O que vai depender? Como que eu vou usar uma maneira ou outra? Vai depender do problema. É igual caminho, não é? Eu tenho dois caminhos para chegar num ponto. Aí eu vou olhar no Waze qual que está mais tranquilo, não é? Então é a questão que vai dizer se eu vou usar a maneira 1 ou a maneira 2. Normalmente, de acordo com a questão, com os dados que a gente tem na questão, a 1 pode ser mais fácil ou a 2 pode ser mais fácil. Mas, professor, qual que é essa maneira 2? É essa aqui, ó. Primeiro a gente calcula os determinantes das matrizes envolvidas e depois multiplicamos os determinantes. Então, observe a diferença. No primeiro caso, eu tinha duas matrizes, multiplicava as matrizes e calculava o determinante. Então, eu multiplicava matrizes e depois calculava o determinante. Na segunda maneira, eu calculo o determinante de cada matriz separadamente e depois eu multiplico os determinantes. Então, nessas duas maneiras, sempre vai ter uma multiplicação e um cálculo de determinantes. A diferença é o que eu vou fazer primeiro. Lá no caminho 1, primeiro eu multiplico o quê? Matrizes. Depois eu calculo determinantes. No caminho 2, primeiro eu calculo determinantes. De quem? Das matrizes separadas. E depois eu faço a multiplicação dos determinantes. Entenderam mais ou menos a ideia? É um pouco difícil de pegar de começo, mas vocês vão se habituar tranquilo com esses dois caminhos. Então vamos fazer esse segundo caminho, que é primeiro calcular os determinantes. Eu não vou agora multiplicar matrizes, eu vou calcular os determinantes das matrizes separadamente. Primeiro o determinante da matriz A. Colocamos aqui os nossos óculos. A primeira lente vem da diagonal principal, 1 vezes 4, que dá 4. A segunda lente vem da diagonal secundária, 3 vezes 2, que dá 6. É o 6 que vem para cá. Então, qual que é o determinante da matriz A? 4 menos 6, que é menos 2. Antes, alguém se lembra quanto que deu o determinante lá da primeira maneira que a gente calculou? Menos 10. Tem que dar igual, não tem? Vamos torcer. Agora a gente vai calcular o determinante da matriz B, que é aquela matriz ali. Mais uma vez, colocamos os óculos. Na primeira lente, diagonal principal, 4 vezes 2, 8. Então vem o 8 para cá. Segunda lente, diagonal secundária, 1 vezes 3, 3. O 3 vem para cá. Quanto que dá o determinante da matriz B, então? 5. Muito bem. Calculei os determinantes separados. Agora eu vou multiplicar determinantes. É uma multiplicação mais simples, né, do que multiplicar matrizes. Multiplicando determinantes, então o determinante de A vezes B vai ser o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Quanto é o determinante da matriz A? Menos 2. Quanto é o determinante da matriz B? 5. Menos 2 vezes 5, ó a nossa multiplicação aqui. Menos vezes mais, menos 2 vezes 5, menos 10. Quanto era o determinante da primeira maneira que nós calculamos? Menos 10. Viram que a gente chegou no mesmo resultado por dois caminhos diferentes? Ah, qual que é mais fácil, professor? Eu acho que os dois são iguais. Porque calcular determinantes é um pouquinho trabalhoso, mas multiplicar matrizes também, não é? São até procedimentos meio parecidos, não é? Então esses dois caminhos são bem semelhantes. Mas esse caminho, o segundo, ele vai nos ajudar muito num tipo de questão muito específica que a gente vai ver agora. Então vamos resumir esses dois caminhos, ó. Eu posso calcular o determinante do produto das duas matrizes, e para isso eu tenho que multiplicar as matrizes, ou então eu posso multiplicar os determinantes, e para isso eu tenho que calcular primeiro os determinantes. Então, basicamente assim, eu tenho que fazer uma multiplicação e tenho que calcular determinantes. O que vai mudar é a ordem como eu faço isso. Se eu fizer a primeira multiplicação, aí eu tenho que multiplicar matrizes. E aí eu calculo o determinante dessa matriz. Agora, se eu for pelo outro caminho, eu tenho que primeiro calcular determinantes das matrizes separadas, depois eu multiplico determinantes. Ficou clara a ideia? Bom, o bacana isso aqui passa a ser uma propriedade, né? Det de A vezes B é igual a det de A vezes det de B. A gente até costuma dizer o seguinte, ó, o determinante do produto, ó, o determinante do produto, que é A vezes B, é o produto dos determinantes. Não fica bacana falar assim? O determinante de um produto é o produto dos determinantes. O legal é que essa matriz aqui, nesse primeiro caso, são matrizes diferentes, né? Uma matriz A, a outra é a matriz B. E se essas matrizes forem iguais? Se a gente tiver duas matrizes A, dá para aplicar essa mesma fórmula?
Dá, por que não? Aqui eu não digo que as matrizes têm necessariamente que ser diferentes. Eu posso ter a mesma matriz. E se eu tiver a mesma matriz, eu vou ter determinante de A vezes A. Isso vai ser o determinante de A vezes o determinante de A. Mas o que é o determinante de A vezes A? A ao quadrado, não é? Então eu posso reescrever isso da seguinte maneira. O determinante de A ao quadrado é o determinante de A vezes o determinante de A, que é o determinante de A ao quadrado. Viram que a gente tem uma fórmula bacana aqui? Que a gente vai usar quando estamos trabalhando com o quê? Com potências de matrizes. Porque aqui eu usei o 2 ao quadrado, mas poderia ser o 3 ao cubo. Então seria o determinante de A ao cubo é igual ao determinante de A ao cubo. Ok? E mais um desdobramento dessa primeira fórmula, que é bacana também, que é assim. Ali eu estou trabalhando com duas matrizes, não é? A A e a B. Eu posso trabalhar com 3? Posso também. Então, dessa maneira aqui, eu tenho 3 matrizes, eu teria que multiplicar a A pela B, aí o resultado dessa multiplicação multiplicaria pela C, e aí depois, quando eu já tenho essa matriz A vezes B vezes C, eu calcularia o determinante. Mas eu posso fazer o outro caminho, que é multiplicar o determinante de A vezes o determinante de B vezes o determinante de C. Pegaram a ideia? Sim ou não? Complicou um pouco aqui? Tá tranquilo, né? Depois vejam esse vídeo que a gente está gravando agora. Vejam no YouTube depois essa parte que ficou mais... Aí vocês vão ver que as coisas vão se clareando bastante. E aí a gente já pode resolver o exercício 4 da nossa lista, que é o exercício da Unesp, de São Paulo. Vamos lá. Seja A uma matriz. Nossa, esse enunciado foi legal, né? Seja A uma matriz, que é uma matriz A. Mas a questão não disse para a gente que matriz é essa. Observem, ela disse que A ao cubo é essa matriz. O que então que está acontecendo aqui? Eu tenho essa matriz que é A ao cubo, que é A vezes A vezes A. Porque A ao cubo não é A vezes A vezes A? Então a gente não sabe qual é a matriz A. O que nós sabemos é qual é o resultado desse produto aqui. A vezes A vezes A ao cubo. Se eu tenho a matriz, se eu tivesse a matriz A e multiplicasse essa matriz por ela mesma 3 vezes, eu ia chegar nessa matriz aqui, porque essa matriz é a matriz A ao cubo. Essa parte é importante ficar bem clara. A questão está tratando de uma matriz A, mas ela não disse que matriz A é essa, ela deu para nós a matriz A ao cubo. Bom, o que a gente tem aqui é o determinante de um produto de matrizes, concordam? E aqui entra aquela ideia dos dois caminhos para chegar no mesmo resultado. Ou eu posso multiplicar a matriz A por ela mesma 3 vezes, e aí depois eu calculo o determinante, ou então eu pego o determinante da própria matriz A, que é a matriz que está participando dessa multiplicação, e multiplico ele por ele mesmo 3 vezes. Então a fórmula que a gente está trabalhando é essa aqui, ó. O determinante de A ao cubo é igual ao determinante de A ao cubo. Consegue entender isso? Tá tranquilo? Porque aqui eu tenho as duas maneiras de chegar naquele mesmo caminho. Ou eu pego a matriz A, multiplico por ela mesma 3 vezes, e aí eu calculo o determinante, ou eu calculo o determinante da matriz A e multiplico por ele mesmo 3 vezes. Ou eu multiplico matrizes, ou eu multiplico determinantes. E em qualquer um dos casos, eu vou ter que multiplicar 3 vezes a matriz ou o determinante. E a matriz por ela mesma 3 vezes, ou o determinante por ele mesmo 3 vezes. E aí? Tá safe? Mais ou menos? Vamos lá. Esse exercício é mais difícil mesmo. Essa é a nossa matriz A ao cubo, que eu só transcrevi ela aqui. E eu vou calcular o determinante dessa matriz. Determinante da matriz A ao cubo. Qual que é a primeira providência? Nossa, até os óculos vocês esqueceram. O exercício está difícil mesmo, né? Os óculos, vamos colocar os óculos ali. Agora eu pego as duas primeiras colunas, duplico elas aqui, né? 100, 100, 0614, 0614. E agora, o que a gente faz? Vamos preencher a primeira lente do óculos. Vai ter um resultado aqui, outro aqui, as 3 diagonais. Quanto é 6 vezes 34, calculadora humana?
6 vezes 34. Hã? Nossa, o que eu fiz aqui? Meu Deus. Eu troquei, ó. Sorry. Entenderam o que eu fiz, né? Uma das diagonais dá 204, que é a primeira. E as outras duas dão 0. Porque a diagonal que tem 0, a gente já descarta. 0 zerou tudo, né? Eu fiz errado. Esse 204 era para estar aqui, tá? Depois eu corrijo ali. Corrigir agora. Comigo é assim. Corrigir agora. Antes que eu... Ó. Nossa. Nossa. Corrige agora e passa vergonha, né? Nossa, agora deu certo? Aí, Little Monsters, ó, acertamos agora. Vamos lá, volta. Pronto, 6 vezes 34. Ai, meu Deus do céu. Não, isso eu corrijo depois. Aqui vai dar mais trampo. 204. Aí, as outras diagonais têm um 0 na história, não tem? Então elas ficam zeradas. Somamos tudo, dá 204. É isso que vem para a primeira lente, 204. A segunda lente é formada pelos elementos da diagonal secundária. Então vamos lá. A primeira já tem um 0 aqui, né? Já facilitou a nossa vida. A segunda, 14 vezes 14. E a terceira tem um 0 também, né? Então 0 na primeira, 0 na última. E aqui 196. Somamos tudo, dá 196, que é o que vem aqui para a segunda lente. 204 menos 196. Quanto é, então, o determinante de A ao cubo? 204 menos 196. 8. Então, a gente já tem o determinante de A ao cubo. Como chegamos a esse resultado? Calculando o determinante da matriz A ao cubo. Mas a gente poderia chegar nesse mesmo resultado multiplicando por ele mesmo o determinante da matriz A. Det de A vezes det de A vezes det de A. Tudo bem? Que é a segunda maneira, que é o det de A, tudo isso ao cubo. Percebam que o det de A está dentro do parênteses, ou seja, é ele que está elevado ao cubo. O que é diferente de det de A ao cubo. Tá? Então, e esse valor de det de A, tudo isso elevado ao cubo, também dá 8. Então, eu estou procurando um número, que é o det de A, que elevado ao cubo dá 8. Que número eu elevo ao cubo e dá 8? 2, não é? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o det de A é igual a 2. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, 2 elevado ao cubo é 8. Portanto, o que a questão quer saber? Qual é o determinante da matriz A? Det de A é igual a 2. Qual que é a resposta? C. Muito pouca conta para um exercício relativamente difícil, né? Essa questão não é uma questão fácil. Então, o que eu sugiro? Vocês depois vão lá no vídeo, assistam de novo, e aí vão assimilando a forma de fazer uma questão como essa. Tudo bem? Parece que um caminhão atropelou vocês. Verdade isso? E agora? Docinho ou pedrada? Docinho? Sério? Gostei, então. É porque eu sou um doce. É. Gente, mas ó, sinceramente, essa questão não chega a ser uma pedrada, mas também não é bem docinho. Tá meio aqui no meio. Só um pé de moleque, um docinho meio duro. Tá? Beleza, vamos jogar? Vamos jogar? Alguém aqui é viciado em jogar nas bets? Hã? Alguém aqui segue a guria que eu fiquei conhecendo essa semana? Prazer, Virgínia. Como é que é? Virgínia Fonseca? Eu não sabia da existência dela. Hã? Eu juro, mas eu não tô falando, eu não tô de gozação, eu não sabia que existia Virgínia Fonseca no Brasil. Hã? Aí eu vi uma guria, até meio mocoronga, eu achei ela meio bem boba, com 54 milhões de seguidores. Se isso for verdade, é 1/4 da população do Brasil segue ela. É sério isso? Eu não sabia que tinha uma pessoa que tinha tantos seguidores assim. A mais seguida?
Porque tinha um tempo que o mais seguido era um cara que fazia umas graças bem bobas lá, né? Que eu nem sei o nome dele. Não no mundo. Era um outro cara que era o mais seguido do Instagram do mundo. E depois veio essa com 54 milhões. Eu falei, não é possível. 54 milhões? Eu não tenho nem 200. Hã? É um número grande, porra. Não, Mr. Bean sou eu. Ah, do mundo? Ah. Que ele faz uns eventos lá, que é uns jogos bem loucos lá. Que é o mais do mundo. É. Ah, mas tem uma coisa também, né? O cara da Índia. Mas se bem que eu acho que o brasileiro é o povo que mais usa rede social, né? Enfim, eu fiquei conhecendo a existência da Virgínia Fonseca essa semana. Falei, prazer, Virgínia Fonseca. E eu sei que ela tá levando muita gente pro buraco, né? As pessoas ficam jogando bets. Mas agora a gente não vai jogar bets aqui, porque ninguém joga bets aqui. Aliás, eu sei que, bom, pode ser que tenha algum outro aqui, mas eu sei que só de vocês estarem aqui, numa sala de aula, do Em Ação, num sábado ensolarado como esse, é muito provável que vocês façam parte de uma parcela muito restrita da população que ainda acha, e tem razão nisso, de que a única maneira de prosperar é pela educação, né? Porque você ser youtuber não vai rolar. Jogador de futebol famoso não vai rolar. Mas um bom engenheiro, um bom médico, né, Maria? Uma boa médica, um bom advogado vai garantir para vocês uma vida confortável. Então, a única maneira é essa que vocês optaram. Então, muito provavelmente, ainda que muitos aqui sigam a tal da Fonseca, senhora Fonseca, eu sei que muitas das coisas que ela fala lá, vocês passam por um filtro gigantesco. Senão, vocês não estariam aqui. É verdade ou não? Muito bem. O que a gente vai jogar aqui não é o jogo das bets, é o jogo do DETS, dos determinantes. Ok? Vamos ver como que está o tempo aqui, que eu me perco às vezes. Ah, então dá para a gente jogar o jogo dos DETs. Vamos lá. Este jogo tem 3 regras. Tudo bem? E eu preciso de representantes de cada uma dessas regras, guardiães dessas regras. Eu preciso de voluntários. Voluntários. Quem quer ser o guardião da regra 1? Muito bem, muito obrigado. Qual é o seu nome? Hã? Igor. Deixa eu tirar aqui. Tudo bem, Igor? Tudo bom, e você? Tudo bem. Você vai ser o guardião da regra 1, então. Tudo bem? Qual que é a regra 1? A regra 1 é a seguinte. Eu tenho uma matriz. Matriz A. Essa matriz tem um determinante. Tem um valor de determinante, porque é uma matriz, eu estou dizendo que é uma matriz quadrada, ela tem um determinante. Digamos que o determinante dessa matriz seja banana. Tudo bem? Agora, eu vou pegar a matriz transposta dessa matriz A. Peguei linhas, transformei em colunas, a matriz transposta. Qual é o determinante da matriz transposta? É isso que diz a regra 1. Yuri, né? Igor, desculpa. Igor. A regra... Agora eu vou acertar. A regra 1 diz o seguinte. O determinante da matriz transposta, se o determinante da matriz é banana, o determinante da transposta é também banana. Então, o determinante de A é igual ao determinante de A transposta. Quer ver como é fácil vocês gravarem isso? Eu sou uma matriz, tá? O meu determinante é o meu RG, beleza? Eu sou uma matriz. Agora, eu vou me transpor, eu vou ser a matriz transposta de mim mesmo. Agora aqui, ó. Matriz transposta do professor Danilo. Estão vendo? Qual que é o meu determinante? Mudou? Só de eu deitar? Minha RG mudou? Não. Então, transpõe matrizes, o determinante continua exatamente o mesmo. Igor, grave essa regra. O determinante da transposta é exatamente o mesmo determinante da matriz. Regra 1, o Igor está gravando. Ele é o representante da regra 1. Preciso de um representante da regra 2. Voluntários para a regra... Eduarda, Maria, vamos lá. Maria, você vai ser a minha representante da regra 2, tudo bem? A Maria, ela é a futura acadêmica de medicina do UFPR. Tudo bem, Maria? Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem, você vai ser a representante da regra 2, tá? A regra 2 diz o seguinte, Maria. Eu tenho uma
Matriz quadrada? Sim. Quadrada, beleza. Deixa eu colocar meu mic aqui. É a matriz A. Aí, a partir dessa matriz, eu vou criar uma outra matriz quadrada também, e eu vou chamar de matriz A traço. Podia ser B, eu escolhi A traço. Não importa, podia ser A', tal. É uma outra matriz. E como que eu vou criar essa outra matriz? Eu vou escolher uma linha qualquer da matriz A, e pode ser também coluna. A regra não é difícil, só estou explicando, depois vai ficar mais fácil. Vou escolher uma linha qualquer, vou multiplicar essa linha por um número qualquer. Eu escolhi o número 2, só para dar o exemplo. Então, como é que é? Se essa linha que eu escolhi for A, B, C, os elementos, a matriz A traço vai ter uma linha que vai ser 2A, 2B, 2C. Não faz sentido? Escolhi uma linha, escolhi o número, estou multiplicando essa linha pelo número. A, B, C vira 2A, 2B, 2C. E as outras linhas? As outras linhas, a primeira e a terceira, eu vou só reproduzir. Ó, igual, passou a ser igual. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Recapitulando. Eu escolhi uma linha da matriz A. Poderia ter escolhido uma coluna, então vale para a linha ou vale para a coluna, ou seja, vale para a fila, que é a forma genérica de a gente se referir a linhas e colunas. Multipliquei essa linha por um número constante, e aí a outra matriz vai aparecer esse número aqui multiplicado por 2. É a matriz A traço. Ou seja, essa regra é multiplicar uma linha ou uma coluna por um número. Mas como que essa informação vai aparecer? Vai ser tipo duas linhas? Não, já vai ficar claro. Ó, já vai ficar claro. Se o determinante dessa matriz é banana, qual é o determinante da matriz A traço? O que vocês acham que é o determinante da matriz A traço? Lembrando que eu multipliquei nesse caso por 2. Duas bananas. Ótimo, beleza. Então aqui é a banana, aqui é 2 bananas. Tudo bem? E o que eu fiz? Multipliquei uma linha ou uma coluna por 2. Se eu tivesse multiplicado por 3, ia ser a mesma coisa. Aqui, A, B, C, aqui seria 3A, 3B e 3C. Multipliquei por 3. Aí aqui seria uma banana, aqui seria quantas bananas? 3 bananas. Pegaram a regra 2? Maria, representante da regra 2. O Igor, representante da regra 1. Agora eu preciso do representante da regra 3. Ah, Bernardo. Representante da regra 3. Ah, antes, só para facilitar a vida da Maria, vou dar o exemplo da regra 2. Eu tenho uma matriz aqui, certo? Matriz 3 por 3. Eu vou multiplicar a primeira linha dessa matriz por 2. E aí vai ser a primeira linha da matriz A traço. Se eu multiplicar a primeira linha por 2, qual que vai ser a linha que vai aparecer aqui? O 1 vira 2, o 2 vira 4, o outro 2 vira 4 também. Então aqui 1, 2, 2 vira 2, 4, 4. E as outras duas linhas eu vou passar direto. Vão ser iguais. Então essa, comparando a matriz A com a matriz A traço, a diferença é que a primeira linha está multiplicada por 2. Se o determinante da matriz A é 5, quanto é o determinante da matriz A traço? Multipliquei a primeira linha por 2, não é? É 10. Tudo bem? Entenderam a regra 2? Vamos para a regra 3. Um representante para a regra 3. Igor, Maria, alguém mais vai me ajudar na regra 3? Representante da regra 3, você é a Vicky. Obrigado pela participação, Vicky. Você vai fazer o quê? Eu não perguntei você vai ser o quê, Yuri? Igor, Iago. É aquele da transpósito, matriz transpósita. Não, assim, mas o curso. Eu? É. O curso que eu vou fazer? Isso. Eu vou ser psicólogo. Psicólogo, obrigado. Igor, Iago, Yuri, Igor. Eu sei, eu tô brincando só. E agora, Vicky. Você vai ser a futura É, bióloga. bióloga. Bacharelado ou licenciatura? Bacharel. Bacharel. Quer trabalhar em zoológico? Sim. Sério mesmo? Nossa, eu não sei usar isso aqui, vai dar uma... Vicky, vamos lá. Você vai ser a representante da regra 3, é bem tranquila, tá? Preste atenção. A regra 3 é o seguinte, a gente tem uma matriz, 3 por 3, e eu vou pegar linhas ou colunas e vou trocar elas de posição. Então, o que eu vou fazer nessa matriz? Eu vou pegar a linha 1 e a linha 3 e vou trocar elas de posição. Então, a primeira linha vai virar a linha 3. Peguei a primeira, troquei para cá, e a última vem para cá. Simplesmente eu estou trocando a posição de duas linhas. Poderia ser trocar a posição de duas colunas, tudo bem. E aí a linha que sobrou, eu vou passar ela direto.
Então, o que eu fiz? Ó, escolhi a primeira e a terceira, troquei elas de posição. Imagina que você tem lá em casa, tem o seu quarto, o quarto da tua irmã. Ah, vamos trocar de quarto? Trocou de quarto, só isso. Aí o irmão tem o quarto dele lá, continuou no quarto dele. Mais ou menos essa é a ideia. Se o determinante dessa matriz é banana, só de trocar a posição de uma linha, poderia ser coluna também, o que acontece com o determinante da matriz A barra? Muda o sinal, fica menos banana. Tudo bem? Então, o Igor regra 1, a Eduarda regra 2 e a Vicky regra 3. Agora a gente vai para o nosso jogo. Todo mundo vai participar do jogo. Vocês vão ser o quê? Se a gente esquecer, eu pergunto qual é a regra para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Essa é uma matriz, e eu estou dizendo para vocês que essa matriz tem um determinante igual a 1. Poderia ser qualquer número, eu escolhi 1. E agora eu vou fazer operações nessas matrizes. E essas operações vão encaixar em uma das regras, do Igor, da Eduarda ou da Vicky. Vamos lá. Qual que é a primeira operação? Multiplique a primeira linha por 3. Eu estou multiplicando uma linha da matriz por 3. De quem é essa regra? A regra 2, da Eduarda. Estou multiplicando uma linha por 3. Quando eu multiplico uma linha da matriz, basta uma linha ou uma coluna por uma constante, o que acontece com o determinante? Ele aparece multiplicado por essa mesma constante. Então, se eu estou multiplicando a primeira linha por 3, o determinante que era 1 passa a ser o quê? 3. Pegaram a ideia? Muito bem. Agora, eu vou pegar essa matriz que resultou disso e vou fazer o quê? Multiplicar a terceira coluna por 5. Continuamos na regra 2 da Eduarda. Eu estou multiplicando uma coluna por 5. O que vai acontecer com o determinante? Vai aparecer multiplicado por 5. Ele era 3. 3 vezes 5? 15. Muito bem. Qual que é a próxima operação? Trocar as posições das linhas 2 e 3. Então eu estou escolhendo duas linhas e estou trocando elas de posição. Essa é a regra de quem? Da Vicky, a regra 3. Trocando posições. O que acontece, Vicky, quando eu troco posições? Muda o sinal. Se o determinante era 15, passou a ser quanto agora? Menos 15. Ok? Já chegamos na sua, Igor. Próxima. Multiplicar a matriz toda por 2. Agora eu não estou multiplicando uma única linha. Eu estou multiplicando toda a matriz por 2. De quem que é essa regra? Aparentemente eu não falei dela, né? Mas é a de Eduardo ainda. Porque multiplicar toda a matriz por 2 não é multiplicar a linha 1 por 2, a linha 2 por 2 e a linha 3 por 2? Então eu estou aplicando a regra de Eduarda 3 vezes seguidas, concordam? Se eu aplicar uma vez, multiplico por 2, que é para a primeira linha. Multipliquei na segunda linha, multipliquei por 2 de novo. Multipliquei a terceira linha por 2 mais uma vez. Então eu estou multiplicando o determinante antigo por 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, concordam? É a regra de Eduardo aplicada 3 vezes em sequência. Então é menos 15 vezes 2, que dá menos 30, vezes 2 dá menos 60, vezes 2 dá menos 120. Então, aplicando essa regra aqui, que é a regra de Eduardo 3 vezes seguidas, fica menos 20. Calma, já vou chegar lá. Próxima. Troque as posições das colunas 1 e 3. Agora não é mais linha, é coluna, Vicky. Estou trocando a posição das colunas. Peguei a coluna 1, mandei para o lugar da 3, peguei a 3 e coloquei no lugar da 1. O que acontece com o determinante na regra da Vicky? Muda o sinal. Aqui não era menos 120? Veio para cá quanto, então? Mais 120. Tudo bem? Finalmente chegou a sua regra, Igor, futuro psicólogo. Transpõe a matriz. Eu vou pegar a matriz e vou transpor. Vou deitar ela. O determinante era 120. Quando eu deito a matriz, lembra do prof aqui deitado? Quanto que é o determinante? Vai manter igual, não é? Continua sendo 120. O que a gente fez? Pegou uma matriz original, fomos bagunçando ela com regras. Foi uma bagunça muito organizada com os representantes das regras aqui. E aí, a cada uma dessas mudanças, o determinante foi mudando até que chegou aqui em 120. Começou em 1, chegou em 120. Dica de ouro. Vai cair um exercício desse no simulado. Alguém me disse isso, mas olha, não tem como não entrar um exercício desse no simulado. Então, vão lá no vídeo, assistam essa parte do vídeo, porque vai cair um exercício muito parecido.
E eu tenho certeza que vocês vão acertar. Tudo bem, minha gente, chegamos ao final da aula. Por favor, amanhã, na segunda-feira, aliás, eu coloco o vídeo lá, assistam se vocês ficaram com alguma dúvida. Estudem, bom simulado para vocês, bom final de semana, bons estudos. Valeu!